Tá. Tá bom. Olá, somos o grupo D. Vamos falar um pouquinho do experimento prático 3, que é sobre magnetismo, ímãs e campos eletromagnéticos. Meu nome é Karen Júlia, minha matrícula é 2020-17648. Estou no 7º semestre de Engenharia Eletrônica. Meu nome é Nelson Boricê de Rolendi, eu sou aluno na FGA, estou no 4º semestre em Engenharia Eletrônica. Meu nome é Meu Sofia nome é Victoria Bispo da Silva, faço Engenharia Eletrônica, estou no 7º semestre. Meu nome é Ian Lima da Costa, também faço engenharia eletrônica e estou no 6º semestre. Boa tarde, iniciando a apresentação com o experimento 1, que foi intensidade de campo magnético. Antes de explicar o experimento, eu vou explicar um pouco sobre o que é o campo magnético. O campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimentos em materiais dotados de propriedades magnéticas. Nos materiais magnéticos, como nos ímãs naturais, o campo magnético é resultado do alinhamento de um grande número de domínios magnéticos, que são regiões microscópicas no interior do ímã, dotados de um campo magnético como se fosse pequenas bússolas. Aqui temos um exemplo de uma foto do campo magnético, que é do norte entrando no sul, no caso. Seguindo com o experimento, o nosso principal objetivo do experimento foi construir uma bússola caseira portátil. O que é uma bússola? A bússola é um instrumento de orientação de espaço geográfico. É utilizada no deslocamento pela superfície para encontrar direções, bem como conhecer posições de determinados pontos com relação a um referencial. No centro da bússola fica uma agulha magnética que funciona como um ímã e aponta sempre para o polo norte geográfico da Terra. Aqui temos o exemplo de uma bússola e aqui normalmente os campos magnéticos da Terra. Como funciona a bússola? O principal mecanismo da bússola é a sua agulha magnetizada, que funciona como um ímã. E esse pequeno ímã interage com o campo magnético do planeta Terra, formado em decorrência a uma composição interna do planeta, e faz com que ele próprio se comporte como um ímã gigante. O polo norte magnético se encontra próximo ao polo sul geográfico do planeta, enquanto o polo sul magnético fica perto do polo norte geográfico. Aqui temos a imagem, podemos observar que aqui em cima é o polo norte geográfico e o polo sul magnético também é perto, nesse local aqui. Já o polo sul geográfico embaixo e o polo norte magnético se encontra aqui. Aqui temos as linhas de indução, como pode ver na imagem. E aqui como que reage o polo sul e o polo norte magnético, onde que ficam. Seguindo, os materiais utilizados para a construção da nossa bússola caseira foi uma agulha, uma tampa de plástico, água, o ímã foi utilizado para magnetizar a agulha e a bússola do celular. Aqui é um vídeo do nosso experimento, que temos o pote, a tampa de plástico com água, a agulha que tinha sido magnetizada antes de colocar a água, e aqui o meu celular que foi utilizado como a bússola para a gente saber onde estava o norte, o polo norte. Aqui está o polo norte e o polo sul, nessa direção para cá. Aqui temos o vídeo. Nossa agulha estava se mexendo para cá, ó, como o polo norte. Como, sei lá, tá mostrando no norte onde estava, e a nossa agulha, a gente jogou ela no meio aqui, aí ela foi girando
e foi na direção Polo Norte. Antes de a gente conseguir esse resultado, a gente estava fazendo isso perto de placas metálicas, que no caso estava puxando a agulha na direção errada. Aí depois que a gente viu o erro, a gente foi para o lugar mais aberto, que não tinha interferência de nada. Aí deu certo e foi isso. Agora temos o experimento 2, que vamos falar sobre o galvanômetro. Primeiro vamos definir o que é o galvanômetro. Ele é um dispositivo eletromecânico utilizado para medir correntes elétricas de baixa intensidade. Ou seja, o seu mecanismo de funcionamento, basicamente, tem uma espira. Nessa espira, a gente aplica corrente nela, no caso, no eixo dessa espira, devido à corrente, vai se formar um campo magnético dentro dela. E a partir desse campo magnético, a gente pode medir a corrente que passa entre eles. Seu funcionamento é baseado no princípio da força magnética, que atua sobre a bobina, como eu falei, de fio condutor percorrido por corrente elétrica, quando esta se situa dentro de um campo magnético. Ou seja, o princípio de funcionamento é esse. A gente tem uma bobina, a bobina ela vai passar corrente elétrica entre ela, e devido a essa corrente que passa, ela gera um campo magnético entre si. O galvanômetro nada mais é do que um meio, um instrumento, uma ferramenta para a gente medir essa corrente elétrica a partir dessa magnitude, não, que eu posso falar, desse resultado, que seria o campo magnético atuante ali. O procedimento, agora vamos montar o procedimento experimental. A gente tinha que fazer a simulação, né, do galvanômetro caseiro. Como eu falei, o seu princípio de funcionamento a gente fornece corrente, uma bobina, e depois nós iremos analisar o campo magnético dentro dela. E mais para frente, a gente vai ter os resultados e vamos analisar também a relação da corrente com o campo magnético. A gente vai ver que vamos fazer um gráfico analisando essas magnitudes. Antes disso, a gente vai falar também sobre os materiais necessários que a gente usou. Primeiro o ímã, que o ímã basicamente vai corresponder à deformação do campo magnético. Não exatamente deformação, mas sim a sua intensidade. Ou seja, se tem um campo magnético ali pequeno, o ímã vai basicamente se mexer pouco. E também, se tiver um campo magnético alto, o ímã vai se mexer, se deformar de um jeito maior. Temos o fio de cobre também, que esse vai ser a bobina. É bem simples. Temos o palito. O palito nada mais é do que um modo que a gente usou para ligar, para prender a estrutura mesmo do ímã com a angulação, para a gente ter essa correspondência entre o quanto de ímã vai deformar e a sua angulação no transferidor. A gente usou também o papelão só para a gente prender o transferidor, para ter um tipo de estrutura. A fita, a gente fez nessa cor verde aqui, é também bem simples, a gente só usou para prender, mais pelo aspecto mecânico. A gente usou a base de madeira, essa basezinha aqui de madeira, só para elevar a nossa bobina, para que o eixo dela, no caso o eixo seria o palito, ficasse exatamente, no caso coincidisse com o eixo do transferidor. A gente também usou o transferidor e fonte e garras, que seriam, no caso a fonte, que vai fornecer a corrente, e as garras para a gente prender melhor
os fios, né? Os cabos da bobina. Aqui também esqueci de mencionar, mas esse como se fosse poderia ser um palito, mas na verdade é um arame. A gente usou esse arame do fio de cobre, mas vale ressaltar que ele não passa corrente por ele. Ou seja, é apenas uma estrutura que a gente viu que a sua estrutura seria de fácil uso, seria melhorada, porque pela sua estrutura, que ela deforma menos, e ela ficaria bem, no caso, correspondesse bem ao giro desse palito. Aí a gente optou por utilizar ele e ficou bem legal. Aqui eu esqueci de mencionar. Eita. Perdão. Aí. Aqui a gente, no caso, setou para 90 graus. E à medida que a gente vai aumentando a corrente, a gente vai ver no vídeo, obviamente vai passar a corrente aqui, vai produzir um campo magnético. À medida que a gente aumenta a corrente, o campo magnético também é aumentado e uma variação maior desse ímã. Esse ímã ele transfere essa movimentação em forma de ângulo e o transferidor ele desce. Desce. Vamos ver no vídeo. Corrente, a gente vai aumentar a corrente. À medida que a gente aumenta a corrente, temos esse ímã aqui, ele vai se deformando pelo campo magnético. Aí transferindo mesmo essa variação para o transferidor. Bem simples. Agora os resultados. Depois do vídeo, no caso do experimento, a gente anotou os resultados e teve isso como esse gráfico. Aqui no eixo X temos a angulação e no eixo Y os valores. Porém, a gente, como pode ver, a gente fez a relação entre corrente, por exemplo, 0 e ângulo 90. Depois a gente fez outro gráfico expressando isso, só que em forma de diferença. Por exemplo, aqui, quando a corrente é 0, a angulação é 0, ou seja, não 90. No caso, que a gente fez essa alteração. Por exemplo, aqui a gente vê quando a corrente é 0,5, o ângulo é 20, que no caso era 90, e quando deu 0,5 amperes, o ângulo foi para 70, ou seja, teve essa alteração de 20, e a gente decidiu colocar desse jeito porque expressa, né? Basicamente, por exemplo, a relação entre corrente e ângulo. Aqui são os valores que a gente usou, e a angulação, e depois fizemos a regressão linear, como o professor pediu. No caso, no primeiro momento, na primeira análise que nós fizemos, a regressão deu 0,91, que o esperado era 1, o valor ficou bem próximo. E nessa segunda, nós fizemos a regressão linear e deu 0,9791, que é bem mais próximo de 1, ou seja, o experimento ocorreu como esperado. Dando continuidade ao experimento 3, vou estar falando um pouquinho mais aqui sobre o alto-falante, né? Vou falar um pouco como funciona, quais são as propriedades utilizadas e como a gente aplicou isso no desenvolvimento do nosso experimento. Então, funciona basicamente da conversão da energia elétrica
energia mecânica, e essa energia mecânica proporciona assim, uma compreensão do ar e converte esse movimento em energia sonora, ou a pressão sonora, né, como podemos dizer. Essa das imagens que eu vou estar explicando um pouquinho melhor, né? Então, assim que é enviada uma corrente, né, esse sinal elétrico para alto-falante, e no alto-falante é composto pela bombina e pelo ímã. Então, primeiro, essa energia é recebida pela bobina, que cria um campo elétrico, e em seguida, né, essa bobina interage com o ímã, que forma um campo magnético. E quando há um sinal de áudio, né, antes aqui do amplificador, a onda musical pode estar se movendo aí para cima e para baixo. E essa bobina é constantemente atraída e repelida pelo ímã. Então, é justamente essa parte aqui do movimento do cone, né? Que há uma compressão, uma descompressão de acordo com a frequência gerada, né? E cria uma propagação. E isso de acordo com a altura também do som, né? Tudo isso faz jus ao experimento. E essas ondas de pressão, né, ocasionam a reprodução da forma de sinal aplicado, ou seja, o sinal de áudio, né? Então, a gente consegue aí realmente fazer esse amplificador. E no nosso experimento, foram necessários uma fita, a garrafa PET, o balão, o ímã, o fio de cobre, o módulo amplificador, o cabo P2 e uma fonte de alimentação de 5 volts, né? Então, esse daqui do cantinho, eu trouxe aqui uma imagem ampliada, né? Onde a gente tem esses conectores aqui, que aqui é, no caso, a alimentação. Esse aqui é os polos, né, do nosso alto-falante. E nesse daqui de cima é onde a gente conecta o nosso cabo P2 para estar adicionando o som, né? E tá amplificando a partir do nosso alto-falante. E a construção dele basicamente foi seguindo as propriedades do alto-falante em si, então não sei se dá para ver muito bem aqui, mas a gente fez um sistema de um ímã, o ímã realmente assim todo fechado, né, para maior concentração do campo. Depois do ímã vinha a nossa bobina e depois da bobina a gente envelopou ali, né, a tampa da garrafa com um balão para simular essa membrana, né, para estar tendo essa aí compressão e descompressão para gerar o som, né, amplificar ainda mais o som. Então, dessa forma foi a nossa estrutura, a garrafa ali foi, né, o cone e a fonte de alimentação. Então, um sistema assim bem simples e vou estar demonstrando aqui um pouquinho mais, né, os vídeos de como saiu aí essa frequência. Aqui deu para ver melhor, né? A parte aqui, essa parte preta, é a nossa membrana, que no caso é o balão. E aqui dá para ver melhor o módulo, né? E o cabo P2, que é justamente para conectar no celular e reproduzir um som. E o nosso alto-falante reproduzir ainda mais alto. Aqui já é com Sim? essa mesmo. Então, aqui já foi feito com o Shazam, né? Ver se o celular capta o alto-falante que fizemos. E aqui eu consigo mostrar para vocês um pouco melhor a estrutura, né? Aqui podemos ver o nosso ímã. E aqui a tampa da garrafa, né? Que a gente colocou, envelopou aí de balão. E a gente emendou o sistema com fita, né? Então, ficou a membrana, a bobina e o ímã. E aí, claro que da nossa bobina, né, a gente tirou ali 2 cabos, que seria o polo negativo e o polo positivo, para estar colocando no nosso módulo amplificador. E em seguida, todo o sistema que eu demonstrei anteriormente.
Vamos renomear com freio magnético. E a gente vai desenhar essa primeira estrutura aqui. 1, 2, 3. Usando esses valores. Vamos começar criando um cilindro com um raio de 25 e altura 20. Raio 25 e altura 20. Pronto. De copa fica mais fácil a visualização. Agora, a gente vai desenhar utilizando essa ferramenta aqui. Isso. Isso. Vamos desenhar outra circunferência de raio 20. De raio 20. Altura 40. Vamos fazer um outro interno de raio 30. Então, vamos dar um substrate. A gente vai fazer agora uma profundidade. Bom, vamos dar a profundidade 15, menos 15. Então, a profundidade de menos 15, porque ele vai descer. Aí, vamos mudar a cor. Laranja. Vamos renomear o núcleo. Um pouquinho. Então, vamos selecionar a bobina e o núcleo e dar um substrate. Núcleo e bobina, dar um substrate. Pronto. Assim, vamos manter a bobina e fazer um buraco dentro. Aqui. Pronto. Isso. Visualização da bobina. Feita. Agora vamos criar a placa. Vamos novamente. Clique aqui. Isso. Vamos colocar 4. 4. Beleza. 4. Beleza. Ok.
Agora vamos renomear para a placa de ferro. Aqui. Ok. Agora vamos ter que subir a placa. Ah, mas antes disso, vamos pressionar a placa no plano Z, placa de ferro, no plano Z, isso. Hum, Quanto lá aqui? Então, 24. E aí? 24 mais cap. Uhum. Que vai ser um 0,3, porque vamos descobrir. 0,3. Aqui. Ok. Pronto, certinho. Vamos colocar o cap. 2 milímetros. Agora vamos analisar a força para cada variação do gap. Vamos fazer um segundo com raios isso. Um raio de 8 milímetros. 4 milímetros. Pensar, gente. Então, vamos dar show de tudo isso. Aí a bobina vai ficar e a placa também vai ficar. Isso. A placa de fogo ficar também. Então, vamos fazer uma sessão. Pronto. Beleza. Vou ver se tá aqui. Tudo. Ok. Ok. Tá. Agora temos que fazer os furos. Vem cá aqui. Bom. Altura 26, né? Altura 26. E o raio vai ser meio. A quantidade de -15. -15. Vamos criar um padrão circular dele. 4, 4,
Beleza. Pronto. Agora vamos remover o material. Resposta no material. Cadê? Aqui. Tá, ok. O que temos que fazer agora é colocar... atribuir as excitações. Mas antes vamos atribuir o material aqui e depois vamos colocar as excitações. Então a bobina vai ser o cupra, que é o cobre. Então, cupra, isso. Qual o núcleo? Estilo. Beleza. Então, deve ser Y. Aqui. Agora temos duas seções. Então, vamos colocar as estações. Agora, vamos colocar a amplitude. A corrente vai ser de... Vamos colocar uma corrente que vai variar. A amplitude é com... Amplitude... Orientação... Vamos atribuir uma carga de 200 volts. 200 volts, isso. Aqui. Beleza, saber isso daqui. Então, tem a corrente de 1 ampere com 200 volts. É isso. Agora, precisamos, na placa de freio, a gente precisa colocar que ela vai receber uma força. A força dessa placa. Então, vamos aqui. Quando isso aqui, ok. Pronto. A gente vai fazer agora uma região.
Isso. Sim, para poder pegar toda a estrutura. Tá faltando uma análise de setup. Ok. Então, acho que já está tudo certo. Mano, vamos colocar a variável gap, que é a variação da força quando varia o gap. Então, assim vai aparecer todos os gaps. Então, isso. Isso, beleza. Agora. Pronto. Tá tudo certo. Agora só esperar a simulação. A gente vai analisar a força variando com o gap. Então a gente vem aqui, força e gap. Isso. Força e ponto. Aqui nessa solução, vamos ver tipo o gráfico aparecer. Aqui vou mostrar o resultado para vocês. Aqui é o resultado. Então, está caindo de quase 180 para quase 20. Agora vamos falar um pouquinho do fórum de discussão, né? Análise dos resultados. Eu começo. O experimento mais fácil foi o da bússola, para mim. Foi o mais fácil de todos. Só foi ruim por causa que quando a gente estava tentando fazer a bússola funcionar, a gente estava no meio onde tinha muito metais e estava interferindo. A gente ficou bastante tempo tentando fazer a bússola funcionar para no final ter essa interferência, né? Mas quando a gente saiu, foi para um lugar assim que não tenha metais próximos, a bússola foi para o resultado esperado, né? Foi para o norte, sem nenhuma interferência, sem nenhum problema. O que eu mais gostei foi o experimento do imã. Eu esqueci até o nome dele. Galvanômetro? Galvanômetro. Isso mesmo, perdão. Acho que a parte mais difícil foi montar a estrutura, que eu tentei de várias maneiras, vários jeitos, e nunca dava uma amplitude necessária. Aí eu descobri que era o fio de cobre que eu estava usando, ele estava, acho que a resistência dele estava muito alta, e aí a variação estava sendo muito baixa. Aí quando a gente trocou o fio, a gente conseguiu um experimento melhor, e a gente pôde concluir esse experimento. Eu fiz junto com o Nelson também, e as meninas também estavam toda hora ajudando a gente. Acho que esse foi o que eu mais gostei. E no final foi feita uma simulação do freio
eletromagnético com o software, um software Maxwell. Aí, com essa simulação, podemos concluir que a visualização, não, esta simulação nos permite de visualizar o decaimento da força magnética com o aumento da distância da placa. Isso significa o quê? Quando o gap aumenta, a força diminui. Então, isso foi a nossa simulação da prática 3 de eletromagnetismo. Ah, e o mais surpreendente, o experimento mais surpreendente para mim foi o alto-falante. Não dava nada pelo alto-falante. Eu era acredito feito que foi o uma- mais trabalhoso também, né? Porque a gente estava usando um fio de cobre lá com mais fininho e não estava dando a resistência correta e não estava amplificando nada. Aí lá foi a gente desdobrar de novo a nossa bobina, remontar, e também a respeito dos materiais, né? Porque antes a gente não estava usando o balão como membrana, aí não estava dando tão certo, né, a saída de som. E também a gente conseguiu arranjar um módulozinho amplificador e foi um sucesso. Isso. É isso sobre o fórum de discussão. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Nossas referências.